Você pode perder sua salvação. O tema "Você pode perder sua salvação" é profundo e complexo, tocando o núcleo da teologia cristã e o relacionamento entre a humanidade e Deus. Ele levanta uma questão importante. Uma vez concedida, a salvação é eterna e segura, ou pode ser perdida por ações humanas ou negligência. Ou a salvação, um presente imutável ou condicional. Em algumas tradições cristãs, particularmente nas influenciadas pela teologia reformada ou calvinismo, a salvação é vista como um presente imutável de Deus. Essa crença é fundamentada em escrituras como: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão." Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 28. Para esses crentes, uma vez que a pessoa é salva, ela é selada pelo Espírito Santo. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, e nada pode revogar essa graça. No entanto, outras tradições, como o catolicismo e algumas ramas do protestantismo, ensinam que a salvação pode ser condicional, dependendo da perseverança do crente na fé e em suas escolhas morais. Essa perspectiva é apoiada por advertências nas Escrituras. Aquele que pensa estar firme, cuide para que não caia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Porque, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. 2. A tensão entre graça e livre-arbítrio. O debate sobre se a salvação pode ser perdida muitas vezes gira em torno da tensão entre a graça divina e o livre-arbítrio humano. Se a salvação é inteiramente uma obra de Deus, ela pode ser anulada pelas ações humanas. Se o ser humano mantém o livre-arbítrio, pode ele rejeitar a Deus e abrir mão da salvação que recebeu? A teologia arminiana, por exemplo, sugere que os seres humanos mantêm a capacidade de aceitar ou rejeitar Deus ao longo de suas vidas. Assim, mesmo depois de ser salvo, alguém pode cair em pecado e se separar de Deus. 3. Os frutos da fé como evidência. Outro aspecto importante dessa discussão é a questão dos frutos, a evidência de uma vida transformada pela fé. Jesus mesmo disse: "Pelos frutos os conhecereis." Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Isso significa que a vida de um crente deve ser marcada por uma transformação visível, com ações e comportamentos que refletem a obra de Deus nele. Mas se alguém abandona esses frutos e retorna a uma vida de pecado, surge a pergunta: será que essa pessoa realmente foi salva desde o início? Alguns argumentam que aqueles que perdem sua salvação nunca foram realmente salvos. Eles apontam para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. "Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco." 4. A perseverança dos santos. Uma promessa ou uma responsabilidade. No cristianismo, a perseverança é frequentemente vista como um sinal de salvação verdadeira. Mas a perseverança está garantida por Deus ou é a responsabilidade do crente? Se a perseverança está garantida por Deus, perder a salvação é impossível. Essa é a visão calvinista, que afirma que aqueles a quem Deus chamou e salvou perseverarão até o fim. Se a perseverança é responsabilidade humana, então a salvação depende da fidelidade contínua do crente. Essa perspectiva é comum entre os grupos que enfatizam a importância de permanecer vigilante na fé e nas boas obras. 5. Um chamado à humildade e vigilância. Independentemente da postura teológica, a questão sobre perder a salvação deve levar o crente à humildade. Jesus advertiu seus discípulos para estarem vigilantes. "Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Embora a salvação seja um presente gratuito, ela vem com uma responsabilidade: andar na luz, permanecer perto de Deus e cultivar um relacionamento vivo com Ele. Conclusão: a questão de saber se a salvação pode ser perdida não tem uma resposta simples ou universal, pois depende amplamente das interpretações teológicas e das crenças pessoais. No entanto, uma coisa é clara: a salvação é um presente precioso, um tesouro que deve ser valorizado e protegido. Em vez de nos perguntarmos se podemos perder a salvação, talvez devêssemos perguntar: estamos vivendo plenamente na graça que Deus nos deu?